Durante muito tempo, produzir um vídeo de qualidade era uma tarefa que exigia uma cadeia complexa de pessoas, equipamentos e decisões. Era preciso roteirizar, filmar, editar, ajustar som, fazer correção de cor, montar trilha. Cada plano de câmera passava por inúmeras mãos até chegar à versão final. Tudo isso porque o vídeo, como linguagem, sempre dependeu de um processo técnico e físico. Era necessário capturar imagens do mundo real, organizar essas imagens com lógica narrativa e entregar algo que fizesse sentido tanto esteticamente quanto emocionalmente. Mas em 2025, essa lógica começou a mudar radicalmente. O Google apresentou o Veo 3, seu novo gerador de vídeos com inteligência artificial. E o que ele representa é mais do que uma simples evolução tecnológica. Ele marca o surgimento de um novo modelo de produção audiovisual e, talvez, de uma nova linguagem expressiva. Com o Veo, basta digitar uma descrição textual e a máquina transforma isso em vídeo. Não estamos mais falando de animações rudimentares ou cenas surrealistas geradas por IA. O que o Veo produz são vídeos com aparência realista, movimento fluido, composição visual coerente, som sincronizado, voz dublada com sincronia labial e até variações emocionais sugeridas por tom, música e expressão facial. Isso tudo gerado em segundos, sem filmagem, sem atores, sem estúdio. Do ponto de vista técnico, o Veo combina múltiplos modelos de linguagem, visão computacional, áudio e síntese temporal para criar vídeos completos. Ele é o resultado de anos de pesquisa em difusão espacial temporal e aprendizado multimodal. Ou seja, ele não apenas entende o que está escrito, mas é capaz de transformar isso numa sequência de imagens que se conectam entre si ao longo do tempo, respeitando lógica narrativa e continuidade. Isso é uma diferença importante. Durante muito tempo, os modelos de geração de vídeo enfrentaram um desafio crítico: manter a coerência narrativa ao longo do tempo. Gerar um único frame ou uma imagem isolada é uma coisa. Criar uma sequência em que cada momento leva logicamente ao próximo, com consistência espacial, temporal e semântica, é algo muito mais difícil. A maioria dos modelos anteriores conseguia gerar cenas de poucos segundos que, embora visualmente impressionantes, falhavam em construir um raciocínio do início ao fim. Era como assistir a um sonho fragmentado, formas que se moviam, mas sem direção, sem propósito, sem história. O Veo muda isso. Ele representa um salto na capacidade de simular não só imagens, mas uma linha de pensamento visual. Ele entende o que é uma ação, uma reação, uma progressão. Isso permite, por exemplo, mostrar um personagem caminhando até uma porta, parando, hesitando e só depois entrando. Essa sequência simples envolve raciocínio temporal, emoção implícita e encadeamento lógico. E agora, a IA é capaz de realizá-la. O Veo era alimentado por um sistema baseado em modelos generativos do tipo Diffusion, parecidos com aqueles usados em imagens estáticas, mas adaptados para trabalhar com múltiplos frames de forma coordenada. Ele utiliza transformers especializados para alinhar texto, imagem e áudio, além de mecanismos de atenção temporal para manter o fluxo contínuo entre os quadros. Isso permite, por exemplo, que uma expressão facial comece em um quadro e termine no outro, ou que uma câmera virtual faça um traveling lateral com suavidade e sem cortes abruptos. O som é gerado por um modelo separado, mas sincronizado. Ele analisa a cena e escolhe músicas, ruídos ambientes e até vozes, de acordo com o que está acontecendo na imagem. A sincronia labial com vozes geradas por IA é um dos pontos mais impressionantes, porque ela exige uma combinação precisa entre forma da boca, tempo de fala e emoção transmitida. O sistema foi integrado ao Google Flow, uma plataforma onde o usuário pode escrever o prompt, uma descrição textual da cena, e visualizar em segundos uma sequência de vídeo. É possível editar estilos visuais, mudar o ritmo, ajustar a ambientação sonora. É como um estúdio de cinema em forma de interface. Isso muda completamente a lógica de quem pode criar conteúdo audiovisual. Antes, era preciso uma equipe. Agora, uma única pessoa, com uma boa ideia e o vocabulário certo, consegue gerar algo que pareceria, há poucos anos, o trabalho de uma pequena produtora. Isso tem implicações diretas para o mercado audiovisual. Profissões como roteiristas, produtores, diretores de fotografia, técnicos de som, operadores de câmera e até atores passam a ocupar um lugar instável nesse novo cenário. Porque o que o Veo faz é condensar toda essa cadeia produtiva em um único processo automatizado. O roteirista pode ser substituído por alguém que escreve prompts, o diretor de fotografia por uma IA que entende composição visual, o ator por uma simulação digital. E embora essas substituições ainda não sejam perfeitas, o ritmo de avanço é rápido. Estúdios, agências de publicidade,
Plataformas de ensino e criadores independentes já estão testando o uso do véu para economizar tempo e custo de produção. Isso significa que setores inteiros da indústria, principalmente as que dependem de volume, como publicidade e conteúdo para redes sociais, podem ser automatizados em questão de poucos anos. Essa transição, no entanto, não é isenta de contradições. Por um lado, a acessibilidade criativa se amplia como nunca. Por outro, a profissionalização técnica corre o risco de ser desvalorizada. Profissionais que antes detinham conhecimento prático da linguagem audiovisual, saber operar uma câmera, posicionar microfones, dirigir uma cena, agora veem seu ofício diluído por interfaces que prometem fazer tudo com um clique. A lógica de produção muda da colaboração especializada para a centralização criativa individual. E isso levanta questões difíceis. O que se perde quando não há mais fricção no processo criativo? Quando a imagem é gerada sem resistência, sem adaptação ao imprevisto, talvez ainda não tenhamos respostas. Mas é certo que o espaço para técnicos, assistentes e profissionais de apoio tende a encolher à medida que modelos como o VL se tornam mais eficientes, baratos e acessíveis. Ao mesmo tempo, estamos vendo surgir uma nova categoria de criador. Alguém que entende linguagem, mas também entende como essa linguagem se traduz em imagem, som e ritmo. Essa pessoa talvez nunca tenha filmado nada, mas domina a arte de descrever com precisão. Porque agora a descrição é o roteiro, a direção e a montagem ao mesmo tempo. É uma forma de criação onde a escrita ganha um novo poder. Ela não só comunica ideias, mas constrói cenas inteiras. Estamos falando essencialmente de um novo formato expressivo, uma nova linguagem audiovisual que não nasce da câmera, mas da sintaxe, do texto, do pensamento articulado por palavras. E isso muda também a forma como consumimos vídeo, porque se qualquer cena pode ser gerada a partir de um texto, como confiar na veracidade do que vemos? O Google sabe disso. Por isso, todo o conteúdo gerado pelo véu é marcado com uma espécie de impressão digital invisível, chamada de Synth ID. Ela permite identificar quando um vídeo foi criado por IA, mesmo após edições ou compressões. Além disso, existem limites éticos embutidos no sistema. Ele não gera cenas violentas, conteúdo sensível, rostos de pessoas reais ou qualquer coisa que possa ser usada para desinformação. Mas ainda assim, o risco está presente, porque o modelo pode ser replicado, modificado ou usado de forma clandestina. A existência dessa tecnologia nos obriga a repensar o papel do vídeo como registro da realidade. Hoje, já vemos empresas usando o véu para campanhas publicitárias, conteúdos educacionais, simulações de produtos e até experimentos artísticos. Plataformas como Canva, Adobe e outras estão correndo para integrar modelos semelhantes. A geração de vídeo por IA deixou de ser um experimento e virou um mercado em expansão. E como todo novo mercado, ele traz promessas e ameaças. Promete democratizar a criação visual, mas ameaça empregos, modelos de negócio e estruturas profissionais consolidadas há décadas. O que o véu inaugura é, em essência, uma nova gramática da imagem, uma forma diferente de construir sentido visual, que parte da linguagem escrita, passa por redes neurais e chega à tela sem nunca ter existido no mundo real. É o vídeo como projeção da linguagem, não como reflexo do mundo. E isso não é uma mudança de tecnologia, é uma mudança de paradigma, porque agora nós não estamos apenas vendo o que foi filmado, nós estamos vendo o que foi descrito, o que foi imaginado, o que foi simulado. E isso transforma completamente a nossa relação com a imagem, com a narrativa e com a ideia de realidade. Estamos apenas no começo. O véu 3 ainda tem limitações. Os vídeos são curtos, algumas expressões faciais soam artificiais, a continuidade entre cenas pode falhar em situações complexas, mas esses limites estão diminuindo rapidamente. A próxima geração de modelos poderá criar vídeos mais longos, com múltiplas cenas, diálogos naturais, montagem não linear e direção estilística refinada. A inteligência artificial está aprendendo a estruturar narrativas com começo, meio e fim, e nós estamos nos adaptando a um novo papel, o de escrever para que máquinas interpretem e construam imagens. A criação audiovisual passa por uma transformação profunda, e isso exige que repensemos tanto as ferramentas quanto as habilidades envolvidas. Talvez a pergunta não seja mais o que podemos filmar, mas sim o que podemos descrever com precisão suficiente para ser visualizado artificialmente. O futuro da linguagem audiovisual parece cada vez menos baseado em lentes, e mais baseado em sintaxe, lógica narrativa e intenção textual. Esse novo cenário ainda está em formação, mas uma coisa já é clara: estamos deixando de produzir imagens capturadas para começar a produzir imagens projetadas. Isso muda tudo. Inclusive a forma como entendemos criatividade, autoria e realidade.